nós estamos aqui porque quero meditar com você o Evangelho de Jesus, que foi escrito por Lucas no capítulo 14, versículos do 25 até o 33. E hoje nós vamos ler o seguinte. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Você já calculou quanto custa para seguir a Jesus? Talvez essa seja a primeira matéria que nós precisamos ter na nossa vida de fé para podermos saber se de fato estamos dispostos a tomar essa jornada que é seguir os passos de Jesus. Assim como a palavra dele diz que aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou, significa para nós que nós temos uma grande responsabilidade e que o custo de seguir Jesus é bem alto. Custa tudo aquilo que nós somos apegados. Nós estamos falando de bens materiais, estamos falando de bens imateriais que o dinheiro não compra, que é o amor às pessoas que fazem parte da nossa vida, mas que a palavra de Deus deixa bem evidente que seguir o caminho de Jesus, os passos dele, ainda assim é o bem mais precioso e que pode custar até mesmo aquilo que o dinheiro não pode comprar na nossa vida. Nós sabemos que a família é o bem mais precioso, mas acima dela está Deus e a caminhada com Ele. Quando nós caminhamos com Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, pode ser que em algum momento da nossa vida nós não vamos agradar as pessoas que nós amamos, mas se as pessoas que nós amamos saberem que elas também precisam agradar a Deus, seguir os passos dele, todos nós, inclusive aqueles que nós amamos e nós, seremos mais felizes, porque a nossa vida consiste em seguir a Deus. O sucesso da nossa família consiste com que todos os membros também paguem esse alto preço por seguir Jesus Cristo. E até aí tudo bem. Se todos seguirem a Deus, todo mundo sai no lucro, por mais que paguemos muito caro por isso. E por que pagarmos caro por isso? Porque nós vivemos vários dias. Essa nossa vida, ela é única. Então, para poder caminhar com Deus, precisamos estar convencidos de fato que vale a pena tomar essa decisão de fé, que é como andar na penumbra. Quando nós andamos na penumbra, nós não sabemos ao certo por onde nós estamos indo, apesar que nós conhecemos o caminho, mas nós precisamos continuar com coragem seguindo, sabendo que ali é o caminho correto que nos levará ao destino que nós esperamos. E é isso que Deus nos convida, a continuar caminhando na penumbra da fé, dando cada passo, sabendo que as orientações de Deus, esse mapa que Ele nos deixou escrito na sua Sagrada Escritura, ele é certo e nos levará ao destino que Deus promete na sua palavra. Por mais que isso custe muito da nossa vida e custe viver essa única vez aqui na Terra, mas vivendo fielmente, mesmo sem enxergar coisas visíveis na nossa frente, de que seguir a palavra dele nos levará a um destino seguro e tranquilo. Vale a pena não necessariamente abandonar a nossa família para seguir a Deus, mas o que ele nos pede na sua palavra hoje é que nós possamos colocar ele acima
da nossa família, para que, sabendo de certa forma que se nós colocarmos Ele sempre em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, essas áreas da nossa vida só terão a serem beneficiadas por essa escolha que nós fazemos. Se existe alguma área em que ela não está florescendo muito bem, significa que talvez você colocou essa área em primeiro lugar do que a Deus e por isso, como uma lição de aprendizado, você precisa rever em qual lugar você tem colocado mais peso e investido mais valor, porque pode ser que Deus está te mostrando que você está deixando Ele de lado e Ele precisa estar no centro e no pedestal da sua vida. Quando colocamos coisas, pessoas no lugar de Deus na nossa vida, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém e fará nós passarmos por situações em que nós aprenderemos, por meio dos ensinamentos dele, que Ele precisa vir em primeiro lugar e, como consequência, todas as outras coisas nos serão acrescentadas e essas coisas também crescerão e florescerão na medida suficiente e transbordante que Deus deseja, mas que sempre não ultrapasse o lugar dele. Faça isso na sua vida. Tome a firme decisão de colocá-lo sempre em primeiro lugar e veja todas as outras coisas, inclusive a sua família, também. Apesar de que no início eles contrariem você, mas se você persistir, você verá que eles também seguirão os seus passos, no qual você segue os passos de Jesus. Eu acredito que eu posso ter te ajudado a um certo nível a entender o que esse evangelho nos passa. Porque a palavra de Deus ela é simples, embora na prática ela seja um desafio para nós. Mas eu acredito que com a graça do Espírito Santo, você poderá entender um pouco mais do que ela quis nos transmitir no dia de hoje. Mas tenha como fundamento na sua vida sempre colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas se encaixarão no lugar que elas devem ocupar. Eu desejo para você tudo de bom, um forte abraço e até mais.